Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13. E aqueles que têm boa memória, possivelmente lembram que logo no início dessa pandemia, ou mais ou menos no meio, quando nós iniciamos uma série de mensagens que nós chamamos, ou eu particularmente iniciei, chamando 4 olhares. Os irmãos se recordam, fizemos dividindo em 2 partes, ou pelo menos em 2 temporadas até agora. A primeira temporada que nós chamamos de temporada dos princípios, quando nós olhamos o que Marcos, Mateus, Lucas e João falaram sobre Jesus Cristo, narraram sobre Jesus Cristo, como é que eles começaram falando sobre Jesus Cristo. Na segunda temporada, depois das 4 primeiras mensagens, nós começamos uma série, uma nova temporada na série chamada Coadjuvantes. E os irmãos se recordam que nós falamos sobre alguns coadjuvantes que eu chamei de coadjuvantes de luxo, únicos, singulares, especiais. Ninguém, por exemplo, foi mãe de Jesus como Maria foi. E nós falamos de Maria de mais, Maria de menos, os irmãos que estavam aqui se recordam. Depois nós falamos também que ninguém foi antecessor e anunciador arauto de Jesus Cristo como João Batista foi. E de fato ele foi o último dos grandes profetas que profetizou e trouxe a mensagem do Messias. As últimas 2 mensagens nós falamos sobre não pessoas individualmente, mas um grupo de pessoas muito especiais, que eu também chamei de coadjuvantes de luxo, que são os 12 apóstolos. Imagine que daquelas multidões de pessoas que seguiam Jesus, ele separa 12, não apenas para segui-lo, mas para serem por ele enviados. E esses 12 apóstolos continuam a obra de Jesus Cristo como coadjuvantes de luxo. E quando eu falo coadjuvantes é porque em todas essas situações Jesus é o grande protagonista quando os evangelhos falam acerca dele. Na última mensagem eu falei sobre o apóstolo Pedro, que nas 4 listas dos apóstolos sempre aparece em primeiro lugar. E novamente eu fiz um trocadilho sobre Pedro de mais e Pedro de menos, demonstrando que, se por um lado nós não podemos admitir que Pedro tivesse uma primazia, sendo diferente dos demais apóstolos e, portanto, supostamente o primeiro Papa, por outro lado, nós também não podemos fechar os olhos para o fato de que Pedro, sim, tem um papel especial, tanto é que nas 4 listas dos 4 evangelhos, Pedro sempre está colocado como o primeiro da lista. E nós falamos de como ele saiu do lixo da história, porque lembra quando Jesus o chamou junto com seu irmão André, com Tiago e João, eles estavam pescando, uma profissão que certamente deixa um cheiro característico e que muitas vezes é aquela profissão rústica, difícil, da periferia da vida, embora seja extremamente importante. Jesus os tirou dali do lixo para o luxo, para o privilégio de ser seu discípulo. Luxo no sentido não de vaidade, mas no sentido de ser especial aos olhos de Deus. Hoje nós vamos para a ponta extrema dessa história, porque depois de falar dos 12, particularmente do principal deles, que foi Pedro, nós vamos agora para o final da lista. E no final da lista nós vamos encontrar um que é caracterizado por um ato. Toda a história dele ficou marcada por um ato, o ato da traição de Jesus Cristo. Nós estamos falando de Judas Iscariotes, aquele que, ao contrário de Pedro, estava no luxo e no privilégio de ser um discípulo e foi para o lixo da história quando se tornou um traidor. Das muitas cenas que esse coadjuvante chamado Judas Iscariotes tentou estragar da história de Jesus, há 2 que particularmente me chamam a atenção. Uma delas eu vou ministrar hoje pela manhã e a outra à noite. E todas elas, em ambos os casos, falando sobre como Judas quase estragou a cena onde ele havia sido convidado para ser um coadjuvante, assim como os demais apóstolos, mas infelizmente acabou se tornando alguém que foi para o lixo da história, como traidor de Jesus. Então, nesse texto de João capítulo 13, que eu vou ler agora, eu gostaria de pedir que você acompanhe
e permaneça com esse texto aberto diante dos seus olhos. Vamos lá, então, em João capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, ou às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se em dado momento da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois ele colocou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a lhes enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este Simão lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço agora não sabes, compreendê-lo-ás depois. Então disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E então respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo, Pedro. Então Pedro lhe pediu: Senhor, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. E então Jesus declarou: Quem já se banhou não se necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. E aí eu chamo a sua atenção para essa primeira fase. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e por isso foi que ele disse: nem todos estáis limpos. Agora vá até o verso 18. Jesus, em outro momento, depois de falar sobre a lição que ele estava ensinando, disse: Eu não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E desde já eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. E agora o verso 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, eu vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem Jesus se referia. Ora, estava ali aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta aí a ele a que se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E então disse Jesus: o que pretendes fazer, faça-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou que lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele então, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Que Deus nos abençoe na sua palavra e abra o nosso entendimento para ouvir a sua voz e sejamos assim edificados. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, é assim que pedimos, que à medida que a Tua palavra, ó Deus, será ministrada, ela que já foi lida e suficientemente lida para que possamos perceber como Tua palavra, o Teu Espírito, no entanto, possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, tirar de nós, ó Pai, toda concepção equivocada, toda resistência, toda dificuldade humana, racional, e possa nos dar o discernimento espiritual que só Tu podes dar na Tua palavra pelo Teu Espírito. De modo que, ao sairmos de casa, hoje pela manhã como saímos,
para te cultuar e ouvir a tua voz, saiamos daqui a pouco deste lugar com o coração cheio da tua palavra, instruídos por ti e abençoados por ela. Nós oramos assim, crendo que tu és Deus bom e misericordioso, para falar ao nosso coração mais uma vez, segundo a tua palavra, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o meu objetivo nessa passagem de hoje pela manhã e também na passagem de hoje à noite é levá-lo, convidá-lo a estar comigo de dentro do coração de Judas para fora dos acontecimentos nos quais ele foi um coadjuvante que sempre tentou estragar as cenas para as quais Jesus o convidou, o convocou como apóstolo. É impossível olhar o que Judas fez e que a história registra e compreender o que estava ali em jogo, se você primeiro não penetrar no coração de Judas por aquilo que a palavra de Deus deixa transparecer que motivava o coração dele, que era a intenção do coração dele. Como discípulo de Jesus, eu quero convidá-lo, assim como Judas era um discípulo inicialmente de Jesus, a refletir sobre como alguém que caminha com Jesus pode facilmente tornar o seu caminho tortuoso. E quais cuidados você deve tomar e que Judas não tomou, para que você não abandone esse privilégio, que eu estou chamando de luxo, de conhecer a Jesus, de servir a Jesus e acabar no lixo da história. Embora eu tenha certeza absoluta, e creio que você também, que tudo na vida de Judas, e na vida de Jesus, e na minha vida, e na sua vida, na vida de tudo, enfim, Deus decretou, pré-ordenou, de modo que tudo cumpre de uma forma ou de outra a sua vontade. O fato é que nem Judas, nem ninguém, por isso, efetivamente pode estragar o roteiro traçado por Jesus. Eu tenho certeza disso, de modo que nada do que aconteceu fugiu ao controle de Deus. Porém, o nosso foco nessas duas mensagens de hoje e pela manhã e à noite é não sobre o que Deus já havia decretado e de como Judas se encaixou como uma luva no decreto de que haveria um traidor que levaria Jesus àqueles sumos sacerdotes, aqueles oficiais romanos e, consequentemente, à cruz. O meu foco é sobre a responsabilidade humana que Judas teve em todo esse episódio. Não quero entrar na discussão se o traidor tinha que ser Judas, dentro do plano divino, ou se Deus pré-ordenou que haveria uma traição e coube a Judas voluntariamente assumir o papel de ser esse traidor. Essa discussão, sinceramente, nesse momento, no meu ponto de vista, é completamente inócua, não tem propósito, porque já aconteceu e nós não vamos entender aquela questão que está por trás, nunca iremos entender aquela questão que está por trás dessa discussão, que é como conciliar a predestinação divina e a responsabilidade humana. Eu particularmente entendo que não se trata de uma questão de uma ou outra, mas de uma e outra, porque ao mesmo tempo que Deus pré-ordena todas as coisas, os seres morais que Ele criou, anjos e homens, têm a responsabilidade humana que é intransferível, e por isso eles são imputáveis pelos bons atos e pelos maus atos que eles cometem. Talvez dos 4 evangelistas, não foi João, nem Mateus, nem Marcos, que melhor descreveu essa situação, mas Lucas, porque na lista que ele coloca os discípulos que se tornaram apóstolos, escolhidos por Jesus, ele não apenas diz, como Mateus e Lucas e João, que Judas o traiu. Judas Iscariotes, aquele que o traiu, como Mateus, como Marcos e como João dizem, apenas descrevendo o fato da traição. Mas sutilmente Lucas coloca assim, que Judas se tornou traidor. E há uma diferença de os outros dizerem que ele traiu
e o fato de Lucas descrever que ele se tornou traidor. O que me leva então à conclusão que quando ele começou com Jesus, ele não foi escolhido como traidor por Jesus, assim como Jesus não escolheu Pedro como o negador, não escolheu Tomé como o descrente, não escolheu João e Tiago como os virulentos e viscerais nos seus temperamentos. Ele escolheu. E em dado momento na caminhada com Jesus, houve um momento em que Pedro decidiu negar, em que Tomé decidiu descrer, que os outros discípulos decidiram abandonar Jesus na cruz e, consequentemente, também que Judas decidiu trair Jesus. Portanto, da responsabilidade humana é este o meu foco hoje pela manhã e à noite. No texto que nós lemos, nós somos apresentados a este homem que é conhecido como Judas Iscariotes. A palavra Judas, ou o nome Judas, é um nome relativamente comum no meio dos judeus. É uma outra forma de dizer a palavra Judá, um daqueles filhos de Jacó. Havia, por exemplo, no colégio apostólico, 2 dos 12. Judas Tadeu, ou Judas o Labeu, e Judas Iscariotes. Um dos irmãos de Jesus, inclusive, era chamado Judas também. Portanto, Judas seria um nome que passaria sem nenhum tipo de registro, para que ele ficasse caracterizado como aquele que haveria de trair, não fosse posto nas 4 listas que ele era da região de Quiriate, ou de Quiriate Hebron, daí o nome Judas Iscariotes, uma derivação do nome Quiriate. Ele só é mencionado nos Evangelhos e no livro de Atos. Está sempre, em todas as vezes, relacionado ao ato que lhe deixou marcado permanentemente, que é o ato de ter traído Jesus Cristo. Você sabe o que é viver uma vida inteira e, independentemente do que você fez ou deixou de fazer, por um ato, a história registrar que você vai ser conhecido como Judas o traidor, pois foi exatamente isso que aconteceu com ele. Às vezes ele é descrito como Judas que o traiu, Judas um dos 12, Judas o traidor, Judas filho de Simão Iscariotes, filho de Simão, ou simplesmente Judas. Mas em todas as circunstâncias em que nos Evangelhos e no livro de Atos, o nome de Judas Iscariotes é mencionado como aquele que traiu. A palavra que é usado para didomi em grego significa aquele que entregou. Porque de fato foi isso que Judas fez. Ele entregou Jesus, tornando-se inimigo de Jesus, tanto que nesta cena da última ceia, João o chama de inimigo, usando a palavra diabo que tem esse significado. No versículo 70 do capítulo 6, por exemplo, diz que Jesus, falando aos seus discípulos, disse: eu não vos escolhi em número de 12, pois bem, contudo, um de vós é diabo, um de vocês é inimigo. E o próprio João diz, no versículo 71, que ele referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era aquele que estava para traí-lo. Isso no capítulo 6, antes, portanto, de ele efetivamente cometer o ato. Esse mesmo evangelista, João, afirma que por volta daquela Páscoa, e aí eu entro no texto, provavelmente a terceira Páscoa que Jesus celebra com os seus discípulos, os chefes dos sacerdotes já tinham decidido acusar, prender e possivelmente crucificar Jesus Cristo. Mateus registra isso quando conta a história da Santa Ceia, assim também como Marcos e assim como Lucas e João. Eles só não tinham ainda colocado o plano em prática. Mateus capítulo 26, verso 5, diz que era porque eles temiam a reação popular, se prendessem Jesus ali, na esplanada do templo, às vistas de todos. E então eles procuravam uma ocasião propícia. E como a ocasião faz o ladrão, não é assim o ditado popular? Aqui a ocasião fez o traidor. Porque a vontade de comer dos discípulos se juntou com o apetite de Judas de trair Jesus. Aquilo que os sacerdotes queriam fazer, prender, acusar e crucificar de Jesus, encontrou
em Judas o meio material, o instrumento para entregar a eles a ocasião propícia. E como foi a ocasião propícia? No momento da ceia. E posteriormente, hoje à noite, no Getsêmani, como nós vamos ver. Em ambas as ocasiões, Jesus não estava no meio daquelas milhares de pessoas que na Páscoa acorriam ao templo em Jerusalém. Jesus estava separado, com os seus discípulos, numa ocasião mais íntima, mais reclusa, consequentemente fora das vistas do povo e da reação que o povo teria quando ele fosse preso, e de maneira insidiosa, traiçoeira, Judas escolhe justamente essas ocasiões para colocar em prática o seu plano de trair aquele com quem ele tinha intimidade. E aqui nós revelamos o primeiro traço da personalidade de Judas. Ele era traiçoeiro. Ele era sutilmente um traidor. Semelhante àquela serpente que espera o momento certo de dar o bote, pacientemente camuflada na vegetação, Judas camuflou-se entre os seus discípulos, os discípulos de Jesus, para no momento certo, quando fosse propício, entregar paridadomia a Jesus, aos discípulos, aos sacerdotes. Jesus entra então naquela circunstância da ceia do Senhor, como alguém que na cabeça de Judas e na intenção dos sacerdotes já estava entregue. Judas entra nessa cena como o instrumento diabólico para entregar Jesus àqueles que ele queria prender e crucificá-lo. E ele o faz, e nesse aspecto revela o segundo traço da sua personalidade, por um valor absolutamente insignificante. Ele se dirige aos sacerdotes, veja, é ele que se dirige aos sacerdotes, e oferece os seus serviços traiçoeiros. E pergunta, e isso está registrado em Mateus capítulo 26, verso 15, quanto eles pagariam para Jesus ser traído? E é estipulado o valor de 30 moedas de prata, aquela moeda que viria a se tornar a partir dali conhecida como o shekel de Judas. Shekel é a ideia de moeda de prata, 30. Significativamente, essas 30 moedas de prata era aquilo que se pagava na lei de Moisés por um escravo que tivesse sido morto por um animal. E a pena pecuniária, a indenização que se pagava ao dono daquele escravo era 30 moedas de prata. Portanto, era um valor que nem valia a vida de alguém. Porque na lei de Moisés, quando alguém intencionalmente matava alguém, o que é um assassinato, a lei era olho por olho, dente por dente. Quando havia aquilo que a gente chama de morte não dolosa, porque um animal havia encontrado um escravo, um boi chifrado, e ele tinha morrido, aquele escravo era indenizado, aquele dono era indenizado pela morte do escravo em 30 moedas. E aqui ele revela esse segundo traço, de uma ambição desproporcional ao privilégio que ele havia recebido. Não que se ele tivesse vendido por 300 moedas, ou 3.000 moedas, ou 3 milhões de moedas, ou toda a riqueza da terra, a traição dele seria menos traição. Mas que quando ele vende Jesus pelo valor de um escravo morto acidentalmente, revela que ele tinha uma ambição que não tinha limites, mas também ao mesmo tempo que não tinha proporção. Eu não sei você, querido, mas há certas coisas que a gente não pode ultrapassar como limite. Uma amizade leal, um compromisso que a gente faz com alguém que a gente ama, um vínculo de gratidão por algo que alguém nos dá e que muda completamente a nossa vida, revelam espíritos nobres.
atitudes que são de fato generosas em reconhecer o benefício recebido. Judas despreza tudo isso. Diante do autor da vida, ele vende Jesus por um escravo morto. Diante do privilégio e do luxo de caminhar ao lado de outros homens, escolhidos a dedo por Jesus, dentre aquela multidão para ser discípulo, não apenas, mas também apóstolo, enviado por ele, Judas despreza tudo isso e vende por iniciativa própria. Não foram os sacerdotes que o procuraram, foi Judas que procurou os sacerdotes. Vende Jesus por 30 moedas de prata. Era esse o valor que Judas dava, na sua ambição desmedida, materialista, àquilo que Jesus significava para ele. E eu não estou falando de alguém que conhecia Jesus de longe. Aqui nós estamos diante de alguém que sentava à mesa com Jesus. Para quem conhece a tradição semítica, sentar à mesa é lugar de mais profunda intimidade. Ninguém come com um inimigo ao redor da mesa. Mas Judas se põe dissimuladamente como um inimigo, e aí ele revela o terceiro traço. Ele é traiçoeiro, ele é ambicioso e ele é dissimulado. Porque quando Jesus, no diálogo que você leu, diz a todos os seus discípulos que um dentre eles seria o traidor, imagina a cena comigo. Eu sei que você já viu em algum filme, mas por favor, coloque a sua imaginação agora a seu favor. Alguém é culpado, sabe que vai ser ele o traidor, que ele já está planejando, já tinha acertado as 30 moedas com os sacerdotes. E ouve o seu Senhor, o seu amado Senhor, perguntar ou dizer: um dentre vós será o traidor. E ouve todos os seus discípulos, codiscípulos, perguntarem: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. E ele, diz Mateus, também pergunta a Jesus: sou eu, Senhor? Você percebe então o grau de dissimulação desse homem. Ele não ficou silente, constrangido, envergonhado, movido pela culpa. Ele finge que poderia ser qualquer outro, por isso ele pergunta: sou eu, Senhor? E Mateus destaca a pergunta dele dos demais, algo que os outros evangelistas não fazem, para mostrar o grau de dissimulação dele ao lado de Jesus. Havia uma espécie de prato comum, com as ervas amargas da ceia, um molho como se fosse um vinagrete, e as pessoas pegavam porções de pão, molhavam ali e colocavam na boca, junto com o cordeiro, tomando o seu vinho. Era a refeição pascal. E era a regra básica, preste atenção, porque você consegue imaginar isso. Era a regra básica que, como era um comer com mãos, cada um pegava o seu pão e colocava ali para não se tornar uma verdadeira bagunça anti-higiênica aquele prato. Somente alguém muito íntimo, que tivesse a segurança de que aquela pessoa tomaria cuidado com a higiene para não contaminar a outra, aceitaria que alguém pegasse com a própria mão o pedaço de pão e desse ao outro. E foi isso que Jesus fez, porque Jesus privava da intimidade daqueles discípulos e demonstrou isso a Judas. Enquanto isso, Judas cumpre a profecia, tomando o pão molhado pela própria mão de Jesus, num ato de profunda intimidade, mas também de crassa dissimulação, ambição. Depois daquele acerto que Judas, havia feito com os sacerdotes, Lucas capítulo 22 diz que ele procurava de maneira obsessiva buscar uma oportunidade de entregar Jesus. Está lá no verso 6. Então revela-se aqui um quarto traço. Judas é meticuloso, intencional. Irmãos, entendam, nós não estamos falando de uma pessoa que dá uma bobeira.
que falha, que dá um vacilo. Não. O texto diz que ele, depois do acerto com os sacerdotes, ficou com a antena ligada, procurando o momento melhor para trair Jesus. Era uma pessoa, portanto, intencionada, mal intencionada, predeterminada pela sua própria maldade. Tanto é que em Atos capítulo 1, verso 16, Lucas descreve como o guia, preste atenção, o guia daqueles que prenderam a Jesus. Nós não estamos falando de um desconhecido, nós estamos falando de alguém que privava da intimidade de Jesus e que vira a casaca desavergonhadamente e trai aquele que só tinha benefícios registrados para com ele. Na verdade, esses traços de personalidade de Judas, que eu estou lhe convidando a perceber, ao entrar no coração dele, naquilo que a palavra deixa de escrever, já tinha sido revelado no capítulo 12, no famoso episódio da mulher com o vaso de alabastro, que quebra e chora aos pés de Jesus, unge Jesus, e Judas reclama, dizendo assim, isso é um desperdício. E João registra, ele não estava interessado, agora eu sei, ele não estava interessado na economia, em dar aquele dinheiro do perfume aos pobres. Não, era porque ele já era ladrão. E aí nós encontramos uma quinta característica: o homem que vende por 30 moedas o seu Salvador, é também aquele que aos pouquinhos tirava um para ele e deixava um na bolsa. Aquela bolsa era uma espécie de gasofilácio comum. Jesus caminhava fazendo curas, milagres, sinais, pregando, e voluntariamente as pessoas sustentavam a ele e os seus discípulos. Diz o texto da palavra que havia até algumas mulheres que o ajudavam, preparando as refeições, os acompanhando nas peregrinações. Havia uma receita que não era fixa, eles não ganhavam como sacerdote 10% daquilo que tudo que ia para o templo, era voluntária, mas Judas tirava um para ele, 2 para ele, sorrateiramente. E depois foi que ficou claro para os discípulos, com o desfecho da traição, que ele já fazia isso há tempos. E, portanto, a característica dele era de ser alguém ladrão. E aí eu me recordo do velho ditado, que nós aprendemos com as nossas avós e os nossos avós. Quando nós dizíamos uma mentira infantil, e aí nossa avó dizia assim, cuidado que quem mente rouba. Lembra? E aí eu adiciono, quem mente rouba e quem rouba trai. Porque o problema não é o mentir, o roubar ou o trair, mas a falha de caráter deste homem, que parecia ser discípulo, mas não era, ou começou a ser, até o ponto que, movido pelo seu caráter deturpado, depravado, distorcido, resolveu trair Jesus. Perceba que, como eu falei no início da refeição, no versículo 12 do texto que nós lemos, João já declara que o diabo estava trabalhando em Judas para realizar a traição de Jesus. Mas isso não isenta Judas da responsabilidade de resistir à tentação, à sedução, à insinuação, à inclinação que o diabo havia lhe dado. É só depois, e preste bem atenção à sutileza do texto. No versículo 2 diz que o diabo já tinha posto no coração de Judas a traição. Mas é só depois que ele come o pão molhado que o diabo entra nele. Irmãos, desculpem, todos nós, diariamente, cotidianamente, recebemos sugestões, tentações, inclinações da nossa carne, dirigidas pelo diabo nesse mundo depravado. Tentação não é queda, não é pecado. O próprio Senhor Jesus foi tentado e resistiu à tentação.
Portanto, ninguém poderia dizer, nem mesmo Judas, que a tentação do diabo foi irresistível. Coube a ele, em dado momento, tomar uma decisão de acolher a tentação, deixar que ela tomasse conta dos seus pensamentos, e como nós sabemos, a essa altura, o acerto já tinha sido feito. Portanto, ao mesmo tempo que o diabo o tentava, ele buscava a tentação. Ao mesmo tempo que o diabo o insinuava, ele buscava uma ocasião para cumprir a insinuação. Numa dinâmica muito comum na nossa vida. Infelizmente, o próprio escritor diz que quando nós somos tentados, não digamos que o Senhor nos tentou, mas a nossa cobiça no nosso coração é que busca lugar para a tentação. O diabo nos chama e, ao mesmo tempo, nós chamamos o diabo. O que chama o diabo em nós é a natureza dele, de ser o tentador. Mas o que chama o diabo, o que nos faz chamar o diabo é a nossa natureza pecaminosa de seres caídos. Judas não era diferente, mas Pedro também não era. E aí você vai ver, hoje à noite, a diferença do final de vida de Pedro e do final de vida de Judas. E perceberá que, em dado momento, aquilo que não houve no coração de Judas, apareceu no coração de Pedro, o sincero arrependimento. E isso determinou completamente a diferença. O texto termina quando, depois de Satanás entrar em Judas, após a comida do pedaço de pão que Jesus lhe deu, no versículo 30 diz que ele saiu, e há uma grande questão aqui, é porque uns evangelistas contam que foi depois da saída dele que a Santa Ceia foi instituída. Portanto, na primeira Santa Ceia, Judas não teria participado, porque ele saiu para trair Jesus. Mas o fato é que o texto diz assim, olha, no versículo 30, que quando João descreve que Judas saiu, há um registro muito interessante, e era noite. Esse e era noite não é apenas a cronologia do dia. Era o simbolismo perfeito de como o coração de Judas tinha se tornado noite. Como as circunstâncias ao redor tinham se tornado noite. Lembra que o Evangelho de João faz um contraste desde o começo entre luz e trevas. E a ideia aqui era que as trevas estavam prevalecendo no coração de Judas e, de certa maneira, também nas circunstâncias daquela cena no qual ele estava traindo Jesus. Você então entende porque na cena de hoje à noite, em João capítulo 18, Jesus está no Getsêmani com os seus discípulos e Judas entra depois. Judas entra depois porque depois da ceia, Judas se afastou dos seus discípulos, dos seus codiscípulos e de Jesus. E por causa disso, ele entra depois no jardim de Getsêmani, trazendo consigo os capitães do templo para prenderem Jesus. Em certo sentido, irmãos, eu chego aqui à minha conclusão, depois desses 5 aspectos da personalidade de Judas. Judas não parece, preste bem atenção, pior do que vários outros personagens coadjuvantes, figurantes da história de Jesus. João descreve Judas como mentiroso, como ladrão, como ambicioso, como alguém que é instrumento de Satanás. Sem dúvida alguma ele é tudo isso. Mas perceba, de certa maneira, Pedro negou Jesus também. Tomé foi incrédulo. Todos os principais discípulos fugiram na hora da cruz. O fato de Judas ter traído não tira a responsabilidade dos sacerdotes que conheciam a mentira que eles estavam acusando Jesus e, portanto, foram os grandes responsáveis, nem tampouco a responsabilidade dos romanos, nem mesmo quando Pilatos lava as mãos, tira a responsabilidade dele, como aquele que participava daquela ocasião e tinha, sim, o seu papel de coadjuvante. Alguns, naquele momento,
estavam saindo do centro da história para a periferia da vida, para o lixo da história. No entanto, Judas tem um aspecto diferenciado, porque, em certo sentido, assim como só houve uma Maria como mãe de Jesus, um só João Batista como anunciador de Jesus, também só houve um Judas como traidor de Jesus. Portanto, nenhum de nós aqui corre o risco de ser conhecido na história como aquele que traiu Jesus. Mas, em outro sentido, é possível concluir, esse é o meu alerta, que há um risco sutil e perigoso de alguém andar muito perto de Jesus sem ser de Jesus, parecer discípulo de Jesus, mas estar traindo-o com pequenas traições cotidianas, e talvez em algum momento pela grande traição de abandoná-lo e de cair na apostasia. É certo que a palavra de Deus garante que aqueles que são do Senhor serão preservados pelo Senhor e por isso perseverarão, de modo que, uma vez salvo, será sempre salvo. No entanto, as muitas vezes, como essa e em outras partes da Escritura, que Deus alerta discípulos de Jesus, crentes em Jesus Cristo, sobre o risco de trair Jesus, de negar Jesus, de desobedecer, de desviar-se de Jesus, é porque existe um elemento, queridos, humano nessa preservação também. Esse talvez seja o grande mistério, que ao mesmo tempo que Deus preserva e por isso perseveramos, precisamos perseverar como demonstração de que somos dele e por isso estamos sendo preservados. Quanto ao decreto de Deus, de quem é do Senhor e quem não é do Senhor, quem de nós pode dizer alguma coisa? Nem mesmo eu, que sou pastor de vocês, posso dizer você não é. Até mesmo o batismo, nós batizamos mediante a pública profissão de fé da pessoa. E eu posso garantir a vocês, em 32, quase 33 anos de ministério, possivelmente eu batizei algumas pessoas que diziam ser crentes e não eram crentes. Mas a advertência aqui para nós não é perder tempo sobre quem é e quem não é na perspectiva de Deus, mas focar a sua atenção sobre o que você pode decidir a cada dia em não traindo Jesus, demonstrar que você é de Deus, porque são pequenas traições que fazem a grande traição. Embora Judas não fosse o traidor quando foi escolhido, mas foi escolhido como os demais, homem imperfeito, falho, e tornou-se traidor por livre agência, assim também é possível que alguém comece bem e no meio do caminho, com pequenos gestos, vá erodindo, corroendo o seu vínculo com Jesus e fique suscetível da grande tentação de traí-lo. Portanto, vigiem, queridos irmãos. Se por um lado Judas é único, por outro lado, Judas pode ser qualquer um nas pequenas traições cotidianas e até mesmo na grande traição de abandonar o nome do Senhor. A história de 2000 anos de cristianismo mostra como muitos que andavam tão próximos abandonaram o Senhor. Que tal não aconteça com você? E para isso, você precisa aprender a olhar o seu próprio coração, pedir a Deus discernimento, para perceber se não existem ali resquícios dos traços de uma personalidade desvirtuada e depravada que havia em Judas. Até que ponto
certas ambições humanas não estão corroendo o seu coração em gratidão a Deus? Até que ponto a dissimulação de aparecer publicamente como discípulo e na vida íntima viver uma vida dupla, que só aos olhos de Deus é real e autêntica, aos olhos dos demais não é. E isso vai se tornando um costume. E esse costume vai se corroendo a sua adesão a Cristo, a sua integridade com Cristo. Dissimulação, hipocrisia, ambição, mentira vivida e mentira falada, desvalorização de coisas pequenas que Deus tem feito a você. Nesses tempos difíceis, quantas reclamações têm saído da nossa boca por causa de uma porcaria, de uma máscara que nos impede a respiração, mas quantos morreram e você não estava dentro deles? E aí a ingratidão, a insubordinação, a dissimulação, a mentira, a sutileza de alma vai tomando conta. E, irmãos queridos, não subestimem o poder depravado do nosso próprio coração. Jeremias diz que nós temos um coração enganoso e desesperadamente corrupto, quem o entenderá? É preciso vigiar como um animal que é doméstico, porque habita em nós, mas que tem um instinto de predador, que a qualquer momento pode nos abocanhar, como o diabo fez a Judas, utilizando o coração dele mesmo. Portanto, esse homem que tinha sido escolhido com um luxo, um prestígio, um privilégio tremendo de conhecer a Jesus, ser seu discípulo e seu apóstolo, vai para o lixo da história como um coadjuvante que sistematicamente é registrado nos evangelhos como alguém que quer estragar a cena. Ele não estraga, acaba sem perceber, cumprindo um propósito de Deus, mas isso não é desculpa para não responsabilizá-lo pelo ato que ele fez. Assim como até mesmo os nossos olhos, os nossos erros, nossas falhas, assim como nossos pecados, de uma forma ou de outra, conduzem à glória de Deus, ainda que sejam pecados, também não nos isenta da culpa desses pecados, porque Deus transforma todas as coisas para a glória do seu nome, mas pune aquele que é imputável pelo seu pecado. Portanto, olhemos para nós, para o nosso coração nesta manhã, e peçamos a Deus misericórdia e graça, para que possamos, de fato, não andar como Judas. Hoje à noite, nós iremos falar do momento do Getsêmani, e o que significou para Judas e para Jesus aquela cena em que ele tentou, mais uma vez, estragar o roteiro da salvação. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Eu gostaria de lhe convidar, meu querido irmão e irmã, você que está aqui, você que está participando à distância, não tema, no sentido de dizer assim, será que eu sou um Judas? Não. Tema a possibilidade de você trair Jesus, mesmo que seja de uma maneira diferente como Judas traiu. Porque esse temor, essa possibilidade, esse risco, é o que pode levá-lo a ter uma atitude cada vez mais séria diante de Deus, de não ser apenas um crente que parece ser crente, como Judas parecia ser discípulo, mas como alguém que de fato é dele e vive para ele. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, há tantos mistérios em porquê, ó Deus, e como essa relação daquilo que Tu pré-ordenas e aquilo que é nossa responsabilidade, como isso acontece, que frequentemente nós somos levados a nos preocupar demasiadamente sobre
entender os teus propósitos. E nos esquecemos de qual é a nossa parte nessa história, de que existe uma responsabilidade que está posta sobre nós. Eu olho para os meus irmãos e irmãs que estão aqui, imagino aqueles que estão em casa ouvindo essa mensagem, e rogo por eles, assim como rogo por mim, que não haja no nosso coração um ânimo dobre, uma dissimulação de vida espiritual, que não haja no nosso coração um desprestígio, um descrédito, uma falta de consideração real por quem tu és, pelo que tu tens feito na nossa vida e pelo privilégio de te conhecer. Ó Deus, eu te peço, preserva-nos e nos ajuda a perseverar, a usar os meios de graça, a vigiar. A tua palavra diz que devemos orar e vigiar, porque o espírito está pronto, preservado, eternamente preservado, mas a carne é fraca. Não queremos o caminho de Judas. Judas não é nosso irmão. Judas foi chamado para ser o seu discípulo, mas se tornou o teu adversário. Não queremos ser chamados para ser teu discípulo e nos tornarmos teu adversário. Ajuda-nos, preserva-nos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.